Numa das cartas do apóstolo Paulo que eu mais acho tremendo é a carta dele à igreja de Éfeso, né? Onde no capítulo 2 ele já começa falando da salvação é de graça. No capítulo 4 ele fala, depois dos últimos versículos ali, ele começa a falar a respeito de o que é uma pessoa que não anda segundo a natureza humana, mas segundo o Espírito. E aí ele faz o discurso dele do capítulo 4 a partir do 17, ele mostra o que é de fato uma pessoa que pertence a Cristo, como é que tem que ser a vida de um cristão verdadeiro. E aí por fim ele vai para o capítulo 6, que ele diz assim: nós não devemos lutar contra a carne e contra sangue, mas contra as potestades, contra os espíritos que habitam nos filhos da desobediência. Eu não sei citar esse filho da desobediência nesse versículo que eu disse, mas é mais ou menos assim. Mas aí você vai ver o apóstolo Paulo deixando claro o que significa uma pessoa que pertence a Cristo. E por fim ele explica como é que deve andar em espírito. E quando ele explica para a igreja que as pessoas têm que sair da carne, viver no espírito, ele para lá no capítulo 6 a partir do 10. Mas que bom, né, que essa igreja, eu já vi alguns pastores pregando a respeito de Efésios capítulo 6 a partir do verso 10. E eu tenho sempre onde que eu mais me foco nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente Efésios a partir do capítulo 4, verso 17, e eu pego aquelas partes ali e fico assim, olhando para a minha vida, onde que eu estou vencendo, onde que eu tenho errado. Mas eu quero dizer que as igrejas hoje, de acordo com a carta de Paulo à igreja de Éfeso, a maioria das pessoas, elas não passam no teste de acordo com o que está escrito ali. Por exemplo, a Bíblia diz que, ele fala lá no capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas se você for analisar o capítulo 4, o capítulo 5, você vai ver que, infelizmente, os cristãos de hoje, eles não estão vencendo nem a carne. E se os cristãos não estão vencendo a carne, como que eles vão vencer Satanás? Às vezes eu vejo uns discursos aí nessa mídia, desses crentes famosos aí, eles ficam debatendo algumas coisas que a mídia impõe aí, e é contra a Bíblia, mas os argumentos deles são fracos, porque argumento não resolve o problema. O que resolve o problema é a vida santa, é quando você vence a natureza humana. Se você de fato vencer a natureza humana, se você for espiritual, essa luta aí, quem vence ela é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que os anjos, eles lutam, eles defendem os descendentes de Abraão, aqueles que pertencem à salvação. Isso se encontra lá em Hebreus. Então, se nós não estamos vencendo nem a nossa carne, como que nós vamos lutar contra esses poderes que estão acima das nuvens, que é o poder dos espíritos que dominam os que não seguem Cristo? Então, às vezes a luta dos cristãos hoje ela tem sido vã. Quantas coisas que eles inventem aí, todo dia Satanás tem uma coisa diferente para enlouquecer as pessoas. E eu vejo os crentes carnais, eles ficam brigando, falando, mas isso não resolve o problema, pois se nem a carne eles vencem. Eu posso afirmar com toda convicção que algumas igrejas onde eu já visitei, se você analisar, Deus não recebe esse louvor. Eu sempre tenho dito isso, Deus não recebe esse louvor. Deus é santo. Se você for voltar em Levítico capítulo 6, você vai ver o que é uma pessoa que adorava a Deus. Então eu digo, igreja, se você não está vencendo nem as nossas naturezas humanas, como que nós vamos vencer os poderes celestiais que habita nas alturas, que a Bíblia chama de trevas? Infelizmente, essa é a realidade. Os cristãos de hoje não vencem nem a carne, como que eles podem vencer Satanás? A Bíblia diz lá em Romanos 8, ou melhor, Romanos 12, não conformeis com esse mundo. E uma certeza que a igreja não
não está vencendo a carne, porque eu não sei de onde que essas pessoas tiraram essas ideias que tem que trazer algo de fora para dentro da igreja. Eu lembro que eu estava um dia assistindo um culto e estava perto de uma senhora e tinha umas pessoas fazendo umas coreografias e eu disse: "Ô, dona, para que isso?" Ela: "Meu filho, se não fazer isso, o jovem não fica na igreja." Eu não falei nada para ela, que ela é uma senhora e eu respeito ela. Eu respeito qualquer um, mas com a senhora, eu só pensei assim: o que segura a pessoa na igreja chama-se palavra. Que às vezes o que purifica o homem é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, igreja, você que lidera, eu dou um recado para você. Se você não está vencendo nem a carne, se os membros da sua igreja não vencem nem a carne, eles vivem como vivem os mundanos, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, vocês vivem como vivem pessoas do mundo. Como que vai vencer as potestades? Então, igreja, acorda, igreja, vence pelo menos a carne, luta pelo menos contra a carne, que vocês não estão lutando. E aí aquela dona disse: "Meu filho, se não fazer isso, os jovens não ficam na igreja." Eu falei: misericórdias, porque o que segura membro na igreja chama-se Bíblia, palavra, alimento espiritual que as igrejas não têm. Essa é a verdade.